Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, dependendo da localidade em que vocês estiverem assistindo. Eu quero dar as boas-vindas aí a mais um El de Oportunidades que estamos promovendo, onde nossa proposta é apresentar um pouquinho do que é o Instituto Eldorado, as áreas de atuação, e também, lógico, que eu sei que há um interesse muito grande por vários dos participantes, comentar também sobre algumas vagas em aberto. Eu sou a Priscila Montealegre Martins, eu sou analista de projetos do Instituto de Pesquisas Eldorado. Como somos uma empresa que prezamos muito pela inclusão, eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, meu cabelo é comprido, estou usando uma blusa verde de manga curta e um brinco dourado no formato de folha. Eu vou convidar alguns participantes do Eldorado para compor esse nosso bate-papo, tá? Vou iniciar fazendo esse convite, cada um deles vai fazer a sua autodescrição e depois a gente inicia a nossa roda de conversa. O nosso primeiro convidado é o Daniel Augusto de Andrade Pinheiro. Ele é coordenador dos projetos de educação. Daniel, é com você. Obrigado, Pri. Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso evento, aqui em particular. Eu me chamo Daniel Pinheiro. Eu estou vestido com uma camisa de botão, mangas curtas, né, quadriculada, em cor laranja e azul. Eu estou em minha residência, ao meu fundo está desfocado, mas com uma estante de livros lá atrás, mesmo desfocado. Sou um homem branco, uso óculos, cabelo curto, não é? Gostaria de não fosse tão curto, né, o cabelo, mas é o que acontece. E agradeço a todos e muito bem-vindos. Obrigada, Daniel. Olha só, eu também esqueci um ponto da minha autodescrição. Eu também esqueci de mencionar que uso óculos, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai aperfeiçoando. O nosso próximo convidado é o Ricardo Moraes Guimarães. Ele é um dos líderes de projeto do Eldorado. Ricardo, é com você. Obrigado, Priscila. Olá, pessoal, boa tarde. Vou fazer minha autodescrição rapidamente. Eu sou Ricardo, sou branco, do cabelo e olhos claros. Estou usando uma camiseta branca, bem simples de descrever, por sinal. E basicamente é isso. Legal, obrigada, viu, Ricardo? Agora a gente Obrigado. vai compor nosso bate-papo com a Celice Fabiane da Silva Araújo, e ela é analista de recursos humanos. Celice, pode se apresentar. Obrigada, Priscila. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Como a Priscila falou, me chamo Celice, sou recruiter aqui do Eldorado. Eu sou de cor parda, cabelo escuro, porém com luzes. Estou com uma blusa rosa, estatura baixa, tá? Para ser mais precisa, 1,52, aí passando 2 centímetros de 1,5 m, tá? E é isso. Legal, obrigada, viu, Celice? Então, assim, quero agradecer a presença aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Quero convidá-las a também interagir conosco pelo chat aqui da nossa live. Vou orientá-los também que no decorrer do nosso bate-papo, vocês podem fazer comentários, podem postar suas dúvidas. Se quiser direcionar alguma pergunta para algum dos nossos convidados, também pode. E vocês vão notar também que ao longo do nosso bate-papo, o nosso apoio aí no nosso backstage, que é a Tainá, então já agradeço de antemão a participação da Tainá também. Vai ser disponibilizado um link para que vocês preencham com alguns dados adicionais pós-inscrição, até para que o Eldorado possa conhecê-los um pouquinho mais e conseguir compartilhar informações. É um link que alguns já podem ter respondido,
Tá? Então, para você, a hora que vocês acessarem, se for algo que vocês já tenham respondido, podem desconsiderar, mas, assim, pelo número de inscrições, a gente viu que alguns ainda não conseguiram completar essa outra etapa. Então, fica aí o convite também para vocês preencherem, tá? Vamos iniciar, então, a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo, comentando um pouquinho sobre o que é o Instituto Eldorado. E nesse intuito, eu gostaria de convidar inicialmente a Celice, para falar um pouquinho do que é o Instituto Eldorado. Fique à vontade, viu, Celice? Se você quiser compartilhar algum material para enriquecer aí o bate-papo, e convido a todos realmente que participem. Celice, a gente não está te ouvindo. Opa. Vou compartilhar aqui uma apresentação, tá? Para fazer uma contextualização breve a respeito do Instituto. Não sei se todo mundo já conhece, mas o Instituto Eldorado, ele está aqui, foi fundado desde 22 de dezembro de 97, né? Inicialmente para atender as demandas da Motorola, porém, a partir de março de 99, nós nos tornamos uma associação não governamental, sem fins econômicos, né, independente de empresas. Então, assim, a Motorola hoje continua sendo um grande parceiro do Instituto Eldorado, mas não exclusivo, né? Então, a gente tem vários outros clientes que a gente chama de parceiro. O Instituto foi projetado para ser um provedor de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial, né, na área de telecomunicação e informática. Hoje a gente possui aqui 4 unidades, né? Brasília, Porto Alegre, Campinas e Manaus. Campinas é a nossa matriz, Manaus é a unidade mais nova, né, comparada com as demais, a gente está nativa desde 2017, porém, apesar de ser uma das mais novas, ela já é a segunda unidade hoje com o maior número de funcionários, então isso mostra o quanto já cresceu e o quanto está crescendo, né? Tanto é que a gente está com várias oportunidades abertas e a gente vai mencionar um pouquinho a respeito delas hoje aqui. Aqui a gente trouxe alguns números para vocês terem uma noção de como o Eldorado está estruturado. Então, somada todas as unidades, hoje somos mais de 1.500 colaboradores, né? Em Manaus, especificamente, temos em torno de 252, temos 5 parceiros ativos, são mais de 2.730 metros quadrados de instalação, somada às 4 unidades, 39 projetos de autoria do Instituto e número 1 na lei de informática. Essas são as nossas linhas de atuação, então a gente desenvolve soluções em hardware, em software. A gente tem o nosso laboratório aqui de software de qualidade de imagem, né, que é o processamento de imagem. A gente trabalha também com consultoria em inovação, então, de repente, queiram aí contratar um serviço de orientação especializada, pode também. E com capacitações e treinamentos, tanto capacitações e treinamentos internos, né, que são para os nossos colaboradores, como externos, do qual o Daniel, inclusive, vai também falar um pouquinho a respeito. Nós estamos preparados para o mercado 4.0, atuamos aí na parte de cloud, data center, inteligência artificial, ensaios, microeletrônicas, mobile com internet das coisas, visão computacional e imagem. E assim, hoje o Instituto Eldorado já é considerado um dos maiores centros de pesquisa e inovação do Brasil, né? E para a gente aqui trazer essa comprovação para vocês, a gente trouxe alguns dos reconhecimentos que a gente vem recebendo, então a gente já está desde 2007 sendo considerada aí pela Você como uma das melhores empresas para se trabalhar, desde 2013 como uma das melhores empresas para começar a carreira, desde 2006 estamos no top 200 do Anuário de Informática hoje, já estamos no 14º ano consecutivo como uma das 100 maiores empresas de telecomunicações, e esse ano, né, bem recente, nós recebemos mais uma vez o reconhecimento de um dos lugares mais incríveis de se trabalhar. Bom, essa é uma breve contextualização, né, para vocês conhecerem um pouco a respeito do Instituto, e aí a gente vai conversando mais ao longo aqui desse bate-papo, tá? Legal, obrigada, Celice. Já começamos a receber algumas perguntas aqui no chat. Eu vou, assim, Everton, eu já vi sua perguntinha, ela está aqui engatilhada, mas eu vou seguir com outras 2 explanações, e aí eu trago esse seu questionamento, tá bom? Que eu acho que vai acabar
sendo um aprofundamento dessas próximas perguntas. Eu vou direcionar agora, então, uma para o Ricardo, tá? Para que ele possa contemplar um pouquinho as áreas de atuação do Eldorado, se for preciso de uma forma mais detalhada, mas sintam-se à vontade os demais participantes se quiserem enriquecer. Eu acho que talvez com essa questão das áreas de atuação do Eldorado, aí a gente vai caminhar para a pergunta do Everton. Tá legal. Então vamos lá, Priscila. A gente trabalha com diversas áreas dentro do Eldorado, tá? Especificamente em Manaus, a gente tem áreas voltadas para web, tá? Mobile, Android e iOS, tá? Temos também atividades na área de educação, ou seja, formando e capacitando pessoas para trabalhar, né? Para atuar nessas diversas áreas, né? Seja web full stack, né? Com front-end, back-end, e, enfim. Além disso, a gente também tem atuação muito forte com cloud, certo? Então, a gente atua com AWS e GCP, tá? Que a GCP é a Google Cloud Platform, que é a do Google, né? E nós temos parcerias com todas essas, inclusive, né? Nós temos parceria com essas clouds, oferecendo treinamento e capacitando também os nossos funcionários. Na parte de mobile, como eu mencionei, a gente atua também especificamente não só no desenvolvimento de apps, seja Android ou iOS. A gente também atua no core do aparelho, né, fazendo especificamente correções em hardware ou implementando novas funcionalidades para hardware que venham a melhorar um determinado hardware do aparelho, né? Enfim, a gente atua nessas diversas áreas e com foco nos mais diversos serviços aí, seja para B2C ou para B2B. Isso também é importante mencionar, que hoje, no desenvolvimento que a gente vem atuando dentro do Eldorado, a gente tem também esses focos aí, nessas duas áreas aí. Então, são áreas das mais variadas, e aí, entrando em todas essas áreas, a gente pode especificar e aprofundar um pouco mais, por exemplo, em web, que a gente a gente trabalha com stacks muito fortes ali dentro de web, na parte de front-end, utilizando o Angular, que para quem conhece a programação, sabe que é uma linguagem ali que atua no desenvolvimento do front-end de serviços web, né? E no back-end ali, a gente atua muito fortemente com Java, Node.js, Python, C Sharp, enfim, tem uma série de áreas aí, de tecnologias que a gente vem atuando e vem trabalhando no dia a dia. Legal? Legal, Ricardo, obrigada. Olha só, estão surgindo mais. Eu vi que o pessoal está muito interessado em saber de perfil, oportunidades, mas eu vou caminhando aqui um pouquinho. Mas, Ricardo, eu vou te aproveitar ainda, você comentou um pouquinho sobre as áreas de atuação, aí o Daniel, se quiser complementar também. Eu acho que dá para a gente iniciar com a dúvida do Everton, porque a gente falou das áreas, né? Ele questionou, o Everton Lima, em que parte das linhas de atuação que o Eldorado possui pode ser encaixado a área de dados dentro aqui do Instituto? Você tem alguma informação? A área de dados, mais especificamente ciência de dados, se essa for a pergunta, eu entendo que existe uma área específica dentro dos projetos que a gente atua, onde a gente consegue, onde a gente colhe as informações dos projetos que atualmente a gente vem trabalhando para gerar insights e gerar inputs, e através desses inputs e insights como inteligência para as soluções que a gente vem trabalhando. Então, a gente tem uma atividade muito forte, e tem um grupo muito forte trabalhando nessas análises desses dados que já são provenientes de outros projetos, e que a gente vem atuando neles ali de várias maneiras, seja para
machine learning, para inteligência artificial, enfim, para as mais diversas áreas aí que a gente pode utilizar dentro de ciência de dados aí, entendeu? Legal, obrigada, Ricardo. Realmente está começando a aparecer bastante coisas técnicas, mas vamos ainda num panorama um pouco mais global aí do Eldorado para continuar instigando ainda mais o pessoal a querer saber mais. E aí agora eu vou aproveitar o Daniel, então, para ele trazer um pouquinho para nós. Qual, na sua visão, como que o Eldorado contribui para a nossa sociedade? E aí você pode pensar no Eldorado como um todo, né, pensando nas 4 unidades, mas você pode também aprofundar a sua resposta pensando na unidade de Manaus. Assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa ter conhecimento, o Instituto Eldorado, ele não é só um instituto que ele busca, mediante as leis de incentivo, desenvolver pesquisas junto com as instituições, né, da própria área de TIC. Ela tem um compromisso, e um compromisso com a sociedade, o ecossistema. É natural hoje Manaus crescer cada vez mais, porque é de conhecimento amplo o nível de investimento que ele é feito na Amazônia, decorrente da lei de informática, dentre outros. A gente vê na nossa própria cidade, nós estamos em Manaus, né? Nossa própria cidade, a quantidade de institutos e investimentos que são feitos. Em particular, o Eldorado faz um movimento com a criação da área de educação, que é um pouco desse intuito, Pri, que você trouxe. Porque, assim, em meio a tudo isso que a gente está conversando, e a gente vai aprofundar hoje um pouco mais, não muda uma realidade. O mercado precisa de mão de obra, né? Esse espaço que nós temos aqui do El de Oportunidade é para a gente conversar um pouco sobre carreira também, só oportunidade de formação, carreira, e o que eu tenho que ter a preparação em si. E assim, uma realidade da mesma proporção que o mercado precisa de profissionais da área de tecnologia, informática, comunicação, ele precisa de gente com uma qualificação específica para isso, né? E aí, muitas vezes, as universidades, independente de qual seja a universidade, pelo próprio propósito que a universidade possui, ela é para uma formação mais generalista, não poderia ser diferente, né? Ela não pode estabelecer num limite aquele intuito. E aí alguns gaps ficam, né? Por exemplo, a gente vê o Ricardo falando, a gente vai aprofundar mais, determinada competência específica, a empresa quer que aquele profissional esteja formado. E aí a área de educação, aqui específica do Eldorado, ele busca, na parceria com as universidades, criar formações específicas, aproximando esse público, né, em formação, de uma forma geral, na graduação, na pós-graduação, até mesmo já profissionalizado, mas que ele tenha o intuito de deixa eu gerar uma competência a mais nesse sentido, deixa eu me aprofundar mais em Python, em C++, ou em determinada área de conhecimento, né? Então, nós trazemos, sim, algumas oportunidades. Nos nossos sites, vocês sempre vão estar vendo. Quando não, nas próprias universidades aqui da Amazônia, nós fazemos isso, tá? A gente conversa um pouco mais sobre isso. Legal. Vou direcionar agora, vou caminhar um pouquinho do nosso bate-papo, falando sobre a experiência profissional, tá? E logo eu vou chegar nesses questionamentos sobre tecnologias, linguagens de programação, que o nosso público está interessado. Ricardo, eu vou direcionar uma pergunta para você sobre, na sua visão, o que é ser um profissional de TI no Eldorado? Bom, eu diria que ser um profissional de TI no Eldorado é uma janela de oportunidades para desenvolvimento não só técnico, mas profissional, né? Ao longo desses 3 anos que eu estou no Eldorado, eu tive oportunidades enormes de crescer, me desenvolver profissionalmente e de crescer dentro do Eldorado, né? Na minha carreira e nas minhas habilidades técnicas e de soft skills, né? Então, dentro dessa pergunta, eu entendo que é uma janela de oportunidades, uma porta que se abre para a sua vida que você não pode deixar de aproveitar, mas que você deve agarrar com muita força ali e seguir, porque você só tem a evoluir e crescer aqui dentro.
Legal. Então, olha, pessoal, vejam a deixa, hein? Uma janela de oportunidades. E aí, Ricardo, até nessa linha dessa janela de oportunidades, como você diria que é o dia a dia de quem trabalha no Eldorado? Aí eu até vou pedir depois para o Daniel também trazer a sua contribuição nessa pergunta, né? Então, fica aí uma para você, Ricardo, e para você, Daniel. Como vocês descreveriam o dia a dia de quem trabalha no Eldorado? Bom, eu diria que é muito dinâmico, né? Dinâmico porque a gente tem contatos com os clientes, e a gente tem clientes não só, os nossos stakeholders, eles não atuam somente no Brasil, mas atuam em diversas partes do mundo, né? E a gente tem a oportunidade de conversar com essas outras divisões dos nossos clientes aí, seja nos Estados Unidos, no México, na América Latina como um todo, e isso gera oportunidades e visibilidade dentro do Eldorado, de maneira que isso também, essa dinâmica ali, ela vai te preparar para o dia a dia ali e para coisas maiores que vão surgindo ao longo do período. Então, é dinâmico, é desafiador porque são tecnologias novas, envolve muita pesquisa, e isso nos desafia a sempre buscar o melhor para oferecer e implementar o melhor para o cliente, para entregar como resultado o melhor para o cliente. Então, é um desafio muito grande, é um dinamismo muito grande, e que é muito satisfatório os resultados que a gente vem colhendo ao longo do tempo. O Ricardo, ele fala da realidade de quem vive, né? Fala com propriedade. Eu vou falar de quem quer um dia viver, né? Essa rotina, né? Que é bem a área da educação aqui. Para você chegar a esse status, se você quer ter essa vida que o Ricardo acabou de descrever para vocês, e como tem gente que quer ter, né? A gente vivencia isso no nosso dia a dia, você precisa entender que há necessariamente um comprometimento, né? Você precisa de fato se comprometer com uma formação, tanto hard skills quanto soft skills, né? Tanto quanto o aspecto da formação técnica, quanto também do aspecto da formação como pessoa, né? Então, não o mercado hoje ele não procura mais somente pessoas que têm um nível de conhecimento técnico, né? E aí isso tem a ver com a própria rotina. Porque, sim, quem trabalha na área, até quem estagia na área, você tem noção de quanto é cobrado isso. As empresas têm uma cobrança muito forte para você, como não poderia ser diferente, qualquer lugar que você trabalha tem. E aí, como é que você lida, por exemplo, na sua vida interpessoal, como um todo? Né? Ela quer cobrar isso de você, mas ela não quer que você viva em função disso. Você consegue trabalhar dentro de uma intensidade, mas você consegue ter uma entrega, ao mesmo tempo que você consegue privar numa organização a tua qualidade de vida. Então, para a rotina é fundamental, né? Por exemplo, você trabalha na Eldorado, você não vai ter ninguém tomando conta de ti, no sentido de horário, de frequência, né? No sentido de horário que você chega, como é que você está vestido. Para vocês terem uma ideia, você pode no Eldorado, você só não pode ir de chinelo para o Eldorado, porque por uma questão de segurança, né? Nem por uma questão de estética. Mas se você quiser ir de bermudão e tênis, você vai trabalhar de bermudão e tênis. Porque não é mais um preceito a forma como você veste, ou como você usa o cabelo. Isso não faz diferença nenhuma aqui para a gente, para isso, né? Você tem que estar à vontade. Mas isso representa esse caráter. É importante para a gente, funcionário, as pessoas estarem super à vontade no seu ambiente, ao mesmo tempo que eles também têm, de fato, esse compromisso, né, com o trabalho em si, né, a meta específica. Eu acho que a sua fala, Daniel, e um pouco a fala do Ricardo, já contribuem para uma outra pergunta que eu faria, né? Que era assim: o que torna diferente trabalhar no Eldorado? Então, essa questão de
coisas que não são tão exigidas, né? Ah, não, tem que ir de social, te dá essa flexibilidade de horário, de vestimento, eu acho que isso compõe esse diferencial também. Celice, você quer contribuir com alguma coisa na sua visão que você poderia trazer aqui para os nossos participantes sobre o que torna diferente trabalhar no Eldorado? Acho que os meninos falaram super bem, né? Mas complementando assim até o que o Daniel vinha trazendo, nós de forma geral, né, que já somos colaboradores e queremos que as pessoas entrem aqui com esse senso de responsabilidade, comprometimento, mas com uma autonomia. Né? Então, como o Daniel falou, a gente tem a flexibilidade para horário, né? Tem essa questão do trabalho híbrido agora, né? E muito embora as pessoas que sejam de outras regiões, elas precisam fazer a mudança aqui para a Amazônia Ocidental, porque a gente atende aí uma lei, né, que é a lei da SUFRAMA, que quem investe recursos de P&D aqui para o nosso instituto, mas é assim, é um processo de autonomia mesmo. E essa questão do comprometimento com a entrega, com os resultados, ela também vem linkar com a questão do crescimento, né? Então, como você tem essa responsabilidade e falar de tecnologia, de inovação, é algo que sempre é dinâmico, sempre está em evolução. Então, a questão da qualificação, ela é constante. A gente oferece aqui bastantes oficinas tecnológicas para esse ponto. Então, esse também eu acredito que seria um diferencial, além da nossa cultura organizacional. Legal. Obrigada aí pela sua contribuição, Celice. Gente, deu para ouvir direitinho, porque está dando umas falhadinhas aqui por conta da internet. Não, acho que conseguimos. Pessoal, se vocês quiserem complementar com alguma coisa, alguma dúvida, podem usar aí. Já temos bastante perguntas no chat. Estou tentando agrupar algumas delas aqui. Antes da gente aprofundar, eu acho que eu vou iniciar agora com as dúvidas do público, que eu acho que eles estão bem agitados, aí, acalorados, para tirar umas dúvidas com relação a perfil técnico, e aí mais para o final a gente fala um pouquinho de benefícios e outras oportunidades. Vamos, acho que, sanar um pouquinho aqui as dúvidas do público. Eu acho que talvez vou seguir por ordem de postagem, tá, pessoal? Mas algumas delas eu estou conseguindo agrupar por assunto, então pode ser que eu traga uma antes da outra, mas estou tentando respeitar essa ordem. A primeira é da Carla, que é do Everton, a gente já acabou conseguindo responder com relação às linhas de atuação. Ela quer saber se estamos abertos a pessoas em transição de carreira. Então, acho que essa pode ser direcionada para a Celice. Ela até chega a perguntar assim, qual o perfil técnico mínimo para ingressar no Instituto? Aí talvez a Celice e o Ricardo possam contribuir, mas acho que a primeira sobre se o Eldorado está aberto a pessoas em transição de carreira, acho que fica legal a Celice. A gente já tem até casos de colaboradores que vieram fazendo essa transição de carreira, né? Então, sim, responder, nós estamos abertos, desde que a pessoa demonstre, de fato, o interesse pela área, né? E como que a gente consegue observar isso? Através das qualificações, né? Então, quando a gente pega o currículo e a gente vê que, de fato, a pessoa está fazendo um investimento e ela está focada naquela área e que realmente quer se dispor de fazer essa migração, então a gente está aberto, sim. A gente já tem aqui muitos casos dentro do nosso instituto de pessoas que, inclusive, eram da área de direito, que eram concursados públicos e que abriram mão para migrar para a área de tecnologia. É isso mesmo. Complementando um pouco o que a Celice falou, esse interesse pela mudança de área, ela tem que ser evidenciada, né, Celice, como você mencionou. Ou seja, uma vez que eu tenho interesse em mudar a área, eu preciso já estar buscando conhecer aquilo que eu quero fazer, né? Entender a área que eu quero caminhar e seguir e já estar buscando algum tipo de especialização ali, né, nesse sentido, né?
para assim já facilitar e já promover, se autopromover dentro desse processo de mudança, né? Eu acho que é muito importante isso. Legal, eu Legal. vou reforçar aqui uma fala do Matheus, que foi bem próximo na hora que a gente estava falando do dia a dia, do diferencial do Eldorado, né, sobre flexibilidades e tal, que ele comenta assim que é preciso prezar muito sobre a responsabilidade, e isso é verdade, tá, Matheus? O Instituto traz aí vários benefícios, oportunidades e flexibilidades, mas a questão da responsabilidade é algo que a gente se preocupa bastante. Vou dar sequência aqui. Ricardo, vai ser para você algumas agora, que é um detalhamento bem técnico. Temos o Matheus querendo saber quais os principais requisitos avaliados para o back-end. E até aproveitando nessa linha, tem também o Everton, porque acho que ele tem conhecimento na área de Python, né? Ele questiona se Python e Django também vai para usado aí para a área de back-end. Se eu acabar não detalhando muito bem, gente, por favor, pode detalhar melhor a pergunta aqui para a gente compartilhar com os nossos participantes. Legal. Eu acho que um dos principais requisitos para back-end, os principais requisitos de back-end, quais seriam os requisitos de back-end? É essa pergunta, né, Pri? Isso, e também aí já na linha do back-end já perguntaram sobre Python e Django. Tá. Eu acho que a gente pode considerar, e a gente considera de fato isso, né? Quando a gente avalia um candidato para uma vaga web, a gente considera ele como um todo, né? Por exemplo, quando a gente fala de um desenvolvedor full stack, a gente está considerando conhecimentos tanto no front-end quanto no back-end. E a nossa expectativa, quando a gente faz essa avaliação, é que o candidato, ele, dependendo do nível de senioridade que ele vai entrar, ele performe de maneira satisfatória para o nível que ele está entrando, né? E os requisitos nessas áreas são, para um nível júnior, podemos pensar nesse primeiro momento, é que tanto para back quanto para front-end, ele já tenha tido algum tipo de experiência nessa área, já tenha atuado em algum momento nessa área, seja em back-end ou front-end. Não necessariamente na linguagem que a gente quer que ele atue dentro dos projetos, mas que tenha um conhecimento ali de como funciona a parte do back-end para prover toda uma estrutura de informações para o front-end. Então, ele entendendo isso, entendendo como funciona uma estrutura de dados ali, que vai ser performática, que vai ser escalável, a gente entende como sendo um bom requisito para como um bom requisito de back-end, nesse caso, né? E em relação a Python e Django, né, a gente tem projetos que atuam, né, com essas stacks específicas, né, particularmente nos projetos que eu venho atuando e venho liderando, a gente não utiliza essas stacks, mas em outros projetos elas são usadas e são são aproveitados esses conhecimentos dentro dos projetos, né? Entendi. Tá, e o Matheus nos pergunta também se o Eldorado trabalha com bancos relacionais e não relacionais. Trabalha. A gente atua com... essa é a parte mais básica ali, né, em relação a banco de dados, né? Mas a gente atua em bancos NoSQL também, né? Então, a gente atua com todas com todos esses tipos de bases de dados. Afinal de contas, a gente trabalha com bases globais aí, né? E com grandes massas de dados. Então, é algo bem complexo aí. Legal. Ó, nós temos aqui algumas perguntas, aí essa eu agrupei, por isso que alguns podem notar que eu vou acabar pegando um pouquinho fora de ordem. O Jonatas Borges, ele iniciou perguntando, né, se o Eldorado fornecia, né,
o Eldorado fornece bootcamps para formar pessoas interessadas em trabalhar em alguma área, mas que ainda não têm ainda todas as skills necessárias para ocupar uma função. Então, essa era a dúvida do Jonatas, né? Se a gente fornecia bootcamps. Aí, nessa linha, eu vou engrenar com o comentário e a pergunta do Everton, que ele disse que viu uma iniciativa nossa a respeito de bootcamp, mas focado para a área de desenvolvimento, que ele achou legal, nos deu parabéns, inclusive, e está pedindo por mais bootcamps para essas áreas de conhecimento. E ele engrenou querendo saber se a gente tem planos para promover mais oportunidades em forma de bootcamps. Eu acho que talvez essa pudesse ser respondida pelo Daniel. Estava no mudo aqui para variar, né? Assim, tem sido a tendência, né? A tendência tem sido essa. Como eu falei lá no início, né? A, a, a área de educação tem tido uma atenção de buscar dar suporte, né, para as pessoas para conseguirem ser absorvidas dentro das empresas. A gente, ao mesmo tempo que a gente gostaria muito de fazer bootcamps para demandas específicas dos clientes, a gente não pode também deixar de considerar que existem ainda alguns princípios básicos que precisam ser trabalhados, né? Muitas vezes o treinamento ele pode ter uma régua um pouco mais alta do que o público ele esteja preparado para atender. Então, esse é um cuidado que nós temos, né? Agora, falando especificamente de bootcamp, né, seria, de fato, direcionado a uma demanda específica, sim. Só que o Eldorado ele não tem por característica fazer o que você já deve ter visto, e aí, na internet, a torta direita, né? Que são assim, curso avançado disso, né? Treinamento para aquilo, né? O Eldorado não tem esse propósito, porque o Eldorado, por ele ser um centro de excelência de pesquisa, no sentido de trabalhar com grandes parceiros em pesquisas, né? Ele busca trabalhar também dentro de uma outra forma. Por exemplo, os nossos treinamentos, eles tendem a ter um caráter relacionado muito com a prática. Então, é um bootcamp mesmo onde te fortalece a competência. Não é um espaço de simplesmente repassar conteúdo ou desenvolver numa prática específica. Ele é também desenvolver dentro da prática. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, para não parecer talvez um pouco prepotente, nós temos grandes laboratórios de referência, inclusive na América Latina. Por exemplo, o nosso laboratório de imagem, que nós temos em Campinas e nós temos um aqui em Manaus também, eles são referência na América Latina. Então, quando a gente trabalha treinamento na área de imagem, por exemplo, na UFAM, nós temos um projeto na área de imagem chamado Impact Lab, né? Que quem coordena é o professor João Marcos, professor da UFAM, no INCOMP. Qual é uma das condições que a gente traz para aquilo? A gente precisa garantir um espaço. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente não traz aquilo para o Eldorado, por exemplo, o Apple Academy é um exemplo, né? Outros que a gente faz residência aqui com os alunos, a gente busca com o cliente fazer no local essa construção dessa estrutura. Por exemplo, a UFAM terá, em menos de um ano, um laboratório de imagem igual ao nosso, se não igual, muito parecido ao nosso que nós temos no Eldorado, que já é referência que a Motorola, por exemplo, usa para trabalhar todos os projetos na área das suas câmeras. Então, o Eldorado ele busca ter esse cuidado pelos clientes e também para, no público que a gente atinge, a gente desenvolva a competência por completo. Né? De fato, aqui a gente o intuito da missão da empresa não é a quantidade, né? E para a quantidade a gente sabe que a gente perde um pouco da qualidade. E você trabalhar a educação aqui com vocês é muito mais do que passar um conteúdo. Então, não vai ter assim um avançado, básico dessa área ou daquela outra. Vai ter uma residência especificamente naquilo, que requer, por exemplo, uma parte teórica, com uma vivência prática, uma inserção, de forma que a gente tenha a maioria, se não todos, daqueles alunos que participaram conosco, praticamente absorvidos pela gente mesmo nos nossos projetos.
Então, ou seja, a educação não é simplesmente, é uma primeira etapa onde te insere, treina, mentora para poder a gente estar aproveitando já como ou estagiário, trainee, ou até mesmo um profissional já, colaborador nosso. Legal. Eu acho que até nessa linha, viu, Daniel, eu acho que a gente contempla duas questões aqui que eu tenho, um do Janieri e outra do Matheus David, tá? Onde ele questiona, por exemplo, o Janieri pergunta se a gente tem mentoria para estagiário. Então, até a partir da sua fala e do que eu mesma conheço do próprio Eldorado, sim, ele tem essa preocupação de quando ele absorve, né, um estagiário, de fazer esse trabalho de mentoria, de trazer essa preocupação com a prática que o Daniel comentou, e isso reflete, inclusive, nessas ofertas de capacitação que a gente acaba ofertando, que estão muito alinhadas a algumas demandas do Eldorado, tá? Como o Daniel comentou, mas não é um foco no sentido de, não, eu quero me tornar como algumas outras instituições aí de mercado, que eu vou ficar provendo cursos de básico, avançado, intermediário, da tecnologia A, tecnologia B, tecnologia C. Não é só ofertando, a gente olha também para demandas e skills que a gente precisa. Então, acho que a resposta do Janieri é: tem mentoria para estagiário? Sim. E outras iniciativas nossas, a gente tem essa preocupação com a mentoria. E quanto à dúvida do Matheus, que ele até comenta que já programa em Python, e queria saber se o Eldorado oferece cursos, algumas coisas em outras linguagens. Eu até recomendo a vocês que todas as iniciativas que o Eldorado possui, ele divulga no site, nas mídias sociais. Então, fica a dica aí para vocês de estarem sempre nos acompanhando, tá? Pode complementar, Daniel. Desculpa, Pri, eu só queria aproveitar a tua deixa para fazer uma promoção aqui, né? Vai lá, pode aproveitar. Tu fala assim de cursos, a gente tem a pretensão de futuro de fazer nesse sentido, mais direcionado a uma tecnologia específica e promovido especificamente pelo Eldorado, né? Só que hoje o Eldorado, né, os projetos que nós temos na área de educação, eles estão vinculados com as próprias universidades, onde nós fazemos essa consultoria, né? Universidades, elas fazem, nós fazemos, executam, né? E nós fazemos toda a mentoria do processo junto com as universidades. E aqui, divulgando um pouco com vocês, nós temos projetos em Rondônia, Acre, Amazonas e no futuro em Roraima, só vocês terem uma ideia. Nós tínhamos até pouco tempo o Efesto, que é na área de embarcados, softwares de aplicações embarcadas na UEA, né? E hoje nós temos na área de imagem, na UFAM, e teremos agora em janeiro em tecnologias Android. Olha a dica aí para vocês, tá? E não é fechado, tá? Só o público da UFAM, não, só quem é UFAM faz. Não, a UFAM ela oferta, mas ela abre para o público como um todo, tá? Não tem restrição. E assim, eu queria fazer esse curso de 300 horas, que ele é teoria, prática, vivência, cara, me deixa pronto ali para eu estar inserido no mercado, em tecnologias Android, que é o que hoje na ponta a empresa está trabalhando. Fica atento, né? Em janeiro a gente está já lançando o edital junto com a UFAM para fazer isso, e isso é um caminho, tá? Para vocês terem. Pessoal, se tiver alguém do Acre, se tiver alguém de Rondônia nós vamos ter na área de machine learning no futuro, nós temos hoje na área de embarcados, no Acre nós teremos em janeiro na área de full stack, para vocês terem uma ideia. Então, são as áreas que a gente trabalha para estar desenvolvendo, e a gente faz em parceria com a universidade, porque a universidade tem uma competência, né? E ela é instituição de ensino, né? O Eldorado ele não é instituição de ensino, né? Ele não tem esse propósito de fazer, ele faz até cursos e treinamentos, mas ele não tem um propósito de ser uma escola, para vocês entenderem, né? Mas a gente sempre está envolvido com os grandes centros, por exemplo, o EA, o FAM, né? Nós estamos tendo parcerias aqui com universidades privadas, então nós estamos tendo conversas, só para finalizar aqui com vocês, com a Uninorte, teremos com a FAMetro, aqui em Manaus especificamente, né? Para que a gente comece a desenvolver também algo nesse sentido, tá? Então fiquem atentos também que a gente está se aproximando dessas instituições para dar esse suporte.
Eu vou Legal. aproveitar, inclusive, já que a gente está fazendo promoção, né? Vou dar um spoiler aqui, tá? Nem sei se eu poderia fazer, mas vou aproveitar. Nós estamos estruturando, então por isso que eu não sabia se já poderia, porque ainda não está finalizado, mas vai acontecer. Nós estamos estruturando aqui, gente, o estágio de verão, tá? Então, pegando a dica da Priscila, fiquem antenados aí. Vocês vão poder estar participando, se inscrevendo aí. O estágio de verão, vocês vão conseguir ter uma experiência mais vivencial, digamos assim, dentro dos projetos do Instituto Eldorado e com oportunidades futuras de repente estar sendo efetivado, né? Então já é mais uma dica para quem está querendo ingressar aí no Instituto, ingressar na área. Ó, já tem gente, assim, ó, o Matheus falou que ele é de Rondônia e tá bem contente aí com as oportunidades, hein? Bom, a gente ainda tem algumas dúvidas técnicas, agora eu fiquei um pouco, né, eu fiquei um pouco preocupada agora com o horário, então vamos dar uma caminhada. Então hoje está rendendo, hoje realmente o pessoal está bem participativo. O Edimburgo, ele está questionando se o Eldorado trabalha ou pretende trabalhar com projetos com tecnologias disruptivas, como é o caso do blockchain. Ricardo, você pode comentar alguma coisa a respeito? Se depois mais alguém quiser complementar. Tá. Deixa eu só entender novamente a pergunta. Se o Onde é que Eldorado tá? já trabalha ou pretende trabalhar com projetos com blockchain? Olha, uma boa pergunta, inclusive para mim, viu? É porque o Eldorado é muito grande, viu, pessoal? Então, assim, e a gente, até por questões de privacidade, sigilo de cliente, então, às vezes acaba a gente nem sabendo todas as iniciativas, né? Então, tem algumas particularidades, mas, sei lá, Daniel, Celice, vocês têm alguma informação? Se o Eldorado já trabalha ou tem algum projeto que atua com blockchain? Eu só para complementar, eu acho que tem alguns projetos. Em Manaus, a gente não tem atuação nessas frentes, tá? Mas talvez tenha alguma coisa, eu não sei afirmar. Eu não consigo afirmar nesse momento se a gente tem algo nessa área, tá? Entendi. Mas, ó, Hindenburgo, fica uma dica aí que você pode entrar em contato, tem os canais de acesso aí ao time do Eldorado, então algumas outras dúvidas podem ser sanadas por lá também, tá? O Everton colocou uma outra questão aqui. Por que vocês conhecem um pouco mais, não apenas das habilidades técnicas do candidato, mas também as suas soft skills? E como ele interage em um ambiente profissional? Eu acho que isso pode ser direcionado para a Celice, né? Como é que a gente consegue avaliar aí, né? Não só habilidade técnica, mas também soft skill, e como é que a gente lida e transita com isso aí no nosso ambiente profissional? Certo. Eu vou falar primeiro a respeito do processo seletivo. O processo seletivo a gente não consegue ter 100% de precisão a respeito dessa questão, tá? Mas a gente consegue ter uma certa análise durante a entrevista técnica. Então, uma pessoa que, quando está num processo seletivo, de modo geral, não estou falando só do Instituto Eldorado, nem só da área técnica, mas de modo geral, ela precisa saber se vender num processo seletivo. Então, uma boa comunicação, demonstrar essa questão de responsabilidade. A gente tem aqui, por exemplo, em muitos projetos, tem etapas de desafio técnico, então a gente tem prazos que a gente acorda junto ao candidato, né, atender esses prazos, para responder o desafio técnico já demonstra para a gente aí uma questão de preocupação com a entrega, né? Muitas vezes a gente também consegue entender que existem variáveis que podem estar interferindo nesse prazo, mas o candidato ele consegue alinhar, procurar a gente para a gente fazer essas redefinições. Então, essa questão de proatividade, daquilo que a gente já vinha falando, de preocupação com o resultado, a gente consegue avaliar, né? Não 100%, mas consegue ter uma avaliação.
Celice, cortou o seu áudio, acho que a gente não ouviu por completo. Acho que talvez ela tenha caído, né? Mas, Pri, só complementando um pouco a fala da Celice, né, que ela está falando do processo em si, mas o Eldorado hoje ele tem muito esse cuidado, né, inclusive nos projetos que a gente tem com as universidades, a gente busca contemplar essa atenção nos soft skills, porque também tem sido visto cada vez mais pelas empresas, o Eldorado, assim como é visto pelas empresas, essa atenção, né, do relacionamento interpessoal, da dinâmica, do dia a dia, né? Então, é importante, inclusive, para a gente é importante ter essa atenção, assim como é importante para que vocês na ponta também tenham esse cuidado, né? Porque isso depende da própria área de vocês, né? O mercado, ele é assim, né, em qualquer área, né? E há uma demanda de mercado e há uma cobrança, e então é uma coisa que nós temos muito cuidado, né? Com as questões das relações, do reconhecimento, a própria questão do tempo do trabalho, das integrações que são feitas. Então, nós temos aqui no Eldorado, só para vocês terem uma ideia, várias ações inclusivas. Os nossos projetos, nós buscamos trazer metas, cotas inclusivas dentro dos projetos. Nós temos o Elde com elas, né? São momentos de conversa entre mulheres. Então, o Eldorado tem esse caráter da diversidade, que são espaços de troca de experiência, de vivência. Não sei se a Celice voltou. Acho que dá não, né? Celice, você quer fazer algum Eu comentário? tô caindo da gente de vez em quando, perdão aí, eu tô sem energia. Foi embora justamente agora, mas enfim, mas a gente vai dando jeito, tô roteando aqui do celular, tá? Mas é muito do que a gente estava falando agora, a questão do trabalho em equipe também, a gente se ajuda bastante. Aqui a gente tem, obviamente, o respeito aos níveis hierárquicos, mas esse respeito ele não é aquele que te deixa afastado, né? Pelo contrário, aqui a gente se ajuda muito, é uma cooperação mútua para o desenvolvimento do nosso trabalho, de proatividade. Então, às vezes a gente está aqui com uma demanda nossa e vê um colega que é de outro projeto com outra demanda, a gente também consegue contribuir e acaba que a gente ajuda e ao mesmo tempo a gente aprende bastante, né? Então, esses pontos também são, acho interessantes ressaltar. Legal. Olha, isso vai aí, fica a dica não só para o Matheus, que expôs aqui, né, que ele é da área de engenharia mecânica, atualmente leciona na UFAM e tem muito interesse pela área de desenvolvimento. Então, fica o convite não só para o Matheus, mas para todo mundo que está aqui, que acompanhe as nossas iniciativas, vejam as nossas oportunidades, né? Porque vocês veem a imensidão de oportunidades e de assuntos que o Eldorado atua, né? Então, acho que dá para instigar e motivar bastante. Celice, tem uma dúvida aqui do Gabriel. Ele pergunta se há oportunidades para gestor de TI. Celice, a gente ainda não está te ouvindo, mas olha, tem um elogio para você, viu? Vou fazer questão de falar agora que o Matheus aqui colocou, olha como é compromisso, e até risco até dizer comprometimento, que mesmo sem energia, você está se esforçando para trazer informação aqui para todo mundo. Obrigada. Não podia deixar de interagir aqui nesse momento com vocês, gente. No momento a gente está sem a vaga de gestor de TI, tá? Mas a gente está com uma de analista de suporte. Então, é uma vaga que tem ali um perfil pleno, né? Então, quem tiver aí experiência, pode estar dando uma olhadinha na nossa página Carreiras, né, nos requisitos, e está encaminhando para a gente o currículo, tá? Legal. Nessa linha, tem uma outra pergunta do Caio Pereira, que ele pergunta quais os requirements para a área de gerenciamento de projetos mobile. Eu não sei se esses requirements você poderia contemplar ou a gente contaria aí com o apoio do Ricardo também nessa área, né? Que o foco está sendo aqui projetos mobile. Perfeito. Eu acho que eu posso comentar um pouquinho.
Os requisitos que se espera, né, que os nossos sponsors, eles esperam, até porque eles também costumam conversar com a gente, é que tenha tido algum tipo de experiência nas áreas que você vai atuar. Ou seja, se você já atua é um gestor que já atuou em algum momento com desenvolvimento de software, seja mobile ou web, e hoje você, ao longo de todo o período da sua carreira profissional, você vem direcionando e vem construindo a sua carreira voltada para a área de gestão, você é um candidato qualificado, né? E aí passa por uma série de avaliações, de entrevistas, né, para entender um pouco das tuas perspectivas, de como você lida em situações de estresse, né, porque o gestor ele acaba absorvendo a maior parte ali do estresse, né, e como você lida com isso, como você trabalha isso junto com seus liderados ali. Então, tudo isso é avaliado, né? Mas a expectativa principal ali é que você já tenha tido experiências na área de software, seja em desenvolvimento mobile, seja em desenvolvimento web. Legal. Nessa linha também, já aproveitando a sua participação, Ricardo, o Matheus, aí eu vou iniciar com a dúvida do Matheus e depois eu passo para a dúvida do Jonatas. Ele questiona sobre a utilização dos sistemas operacionais, se a gente costuma utilizar Linux ou não. Sim. Em geral, todos os desenvolvedores nos projetos que eu estou hoje gerindo, todos os desenvolvedores utilizam Linux, com exceção dos desenvolvedores iOS, que aí precisam ter uma máquina específica iOS para atuar no desenvolvimento dessa frente, né? E aí os testers, eles podem variar dependendo do que eles preferem em termos de sistema operacional. Uns utilizam Linux, outros utilizam Windows. A gente tenta padronizar tudo para que a gente tenha, principalmente em tester, né, a gente tenha um ambiente homogêneo, né, onde quando a gente for fazer uma determinada validação, a gente consiga ter o mesmo resultado ali entre um e outro, né? Mas, em geral, seria essas especificações. Legal. O Williams, ele até pergunta como estão as vagas para júnior. Williams e os demais aí que estão participando. Nós já colocamos um link de vagas de oportunidades do Eldorado aí no chat. Acessem, deem uma olhada com carinho, tá bom? Tem bastante oportunidade lá nas diferentes unidades, inclusive do Eldorado, tá bom? Então, aí, Williams, dá uma olhadinha lá. Celice, eu vou direcionar, acho que essa para você, talvez por você ter uma ideia das vagas que estão abertas, você possa ajudar. O Jonas pergunta sobre, considerando o quadro aí de colaboradores, ele quer saber se existe espaço para profissionais especialistas em Facebook Ads, Google Ads, na parte de CRM. Você tem alguma... Como estão essas oportunidades? Ricardo, quer me ajudar com essa? Acho que é mais técnica, né? Eu acho que um viés aí depois, por favor, Jonas, possa aí algum complemento se for isso. Eu acho que uma primeira dúvida é se existe oportunidades nessa linha, né, dentro do Eldorado, né, se a gente costuma ir atrás de profissionais, né, com esse perfil, e com relação, talvez, às vezes, até atuação dentro de projetos também. Eu acho que aí o Ricardo consegue apoiar do tipo, não existe uma vaga específica para, ou tem uma área de comunicação, mas dentro de um projeto eu preciso de um desenvolvedor que tenha um skill em tal, e que seja especialista em uma determinada área. Eu acho que pode ser nesses dois vieses aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. A princípio, a gente não tem uma vaga específica, né, para atuar nessas frentes, né? Mas pode ser que dentro ali de uma skill
por exemplo, dentro de uma skill que você consiga mesclar, seja ela, vamos supor, uma skill de teste, né, e você consiga mesclar com essas habilidades que você tem, com esses conhecimentos que você tem, elas são muito bem-vindas dentro dos projetos que a gente atua, entendeu? Mas, especificamente, essa vaga para essas áreas, com essas habilidades específicas, a gente hoje não tem, né? Legal. Então, aí eu vou aproveitar, porque a gente também para a gente não passar muito do horário, tá, pessoal? Aí, em consideração a todos os participantes. Então, qualquer coisa, estamos aí super abertos. Pelo meu controle aqui, eu acho que eu consegui passar por todas as dúvidas que foram colocadas. Se não, peço para o pessoal se manifestar aí no nosso chat. E caminhando aí para o nosso final de bate-papo, eu queria pedir para a Celice comentar um pouquinho. Aí, Celice, até por conta do tempo, eu já vou consolidar duas em uma só, tá bom? Que você dê um panorama aqui para os presentes, né, para os participantes. Qual é o recurso humano que a gente está procurando aí, né? O que o Eldorado almeja como profissional? E aí você pode enriquecer falando um pouquinho dos benefícios do que é ser Eldorado. Aí o que eu quero cativar todo mundo que está aqui a se inscrever. Bom, pessoal, então, assim, até fazendo um aparato de tudo que a gente já falou, a gente quer para o Instituto pessoas que são realmente comprometidas e que tenham interesse em crescer profissionalmente. A gente não quer que a pessoa entre para o Eldorado e permaneça acomodada com aquele conhecimento. Pelo contrário, a gente quer que ela se desenvolva. E, para isso, a gente incentiva bastante, a gente tem programas aqui, como o próprio PCE, que é um programa de capacitação Eldorado, que é para especialização, mestrado. Acho que está bem ruim o seu áudio, viu, Celice? Eu acho que, por fim, ela caiu, viu? Bom, eu consigo comentar um pouquinho, mas aí eu peço contribuição aí do Daniel, enquanto a Celice, vocês vejam que ela está persistindo, gente. Tá. Teve esse comprometimento. Então, eu vou tentar aí enriquecer a fala dela, dizendo que realmente a gente procura profissionais que sejam engajados, dedicados, que tenham comprometimento, que aproveitem essas flexibilidades que ele oferece de uma forma consciente, que esteja sempre buscando aprender mais. E aí, pegando esse gancho de benefícios, acho que foi quando mais ou menos a Celice caiu, que o Eldorado oferece dentro dos seus benefícios, apoio, inclusive, para os profissionais dentro dele crescerem. Então, ele oferece, que tem até um plano de capacitação, de carreiras, então a gente oferta treinamento, a gente se preocupa com o funcionário. Então, a gente tem uma área que ajuda até em graduações, cursos de mestrado, doutorado, ou algumas, até para o profissionário tirar algumas certificações. Então, o Eldorado tem incentivos nessa linha, tá bom? Uhum. Eu não sei. Celice, se você retomou aí, você quer voltar a falar dos benefícios? Então, eu estava falando exatamente dessa questão do crescimento, né? A gente quer pessoas que estejam engajadas em crescer profissionalmente. Você já falou aí a respeito do idioma, né? Especialmente para o inglês, né? Até porque a gente tem aqui projetos que são projetos com clientes internacionais e que precisam estar em contatos frequentes, então essa questão também ela é muito incentivada aqui dentro do Instituto. A gente tem vários benefícios para os nossos colaboradores, né? Tem plano de saúde, odontológico, tem anualmente, né? Dependendo de como o colaborador sai. Acho que eu já sei disso, não. Não, Não, por maior que seja o esforço, a tecnologia ainda impera, Celice.
Daniel, você quer complementar um pouquinho, então? Eu ainda não tinha falado da parte de idioma, né, que era mais um incentivo do Pode Eldorado. estar ganhando aí um reconhecimento Mas financeiro. Além disso, é acho que agora vai ficar meio para futuras. sobreposto. Pô, mas eu acho que é basicamente isso que a gente tem conversado, né? Então tem vários benefícios, você já falou, a Celis repetiu vários. A importância do inglês pela questão dos próprios clientes, eu acho que independente do cliente, hoje o inglês é fundamental para qualquer coisa, né? Nós temos vagas em abertos, então você pode entrar direto no nosso site, né? Você tem ali diversas vagas, tanto de PCD como de outras áreas, né, como um todo, disponíveis. Vários de vocês aí fizeram as inscrições para entrar, né, no nosso próprio bate-papo. Foi colocada aí, né, a ficha de inscrição. Essas inscrições, eles são coletadas informações e nós inserimos no nosso banco de dados. Em especial a Celice, com a equipe dela, faz esse acompanhamento, né, e ela trabalha diretamente a oportunidade. Então, por exemplo, eu não sou ainda profissional formado, mas eu sou, por exemplo, um graduando de ciências da computação, um exemplo, né? É uma oportunidade de você se inscrever. A gente sempre tem, volta e meia, abertura de vagas de estágio. Então, ela vai no próprio banco de dados e ali ela pinça e começa um processo seletivo. Então, fiquem abertos, se inscrevam, né? A gente não descarta nenhum exemplo desse. Nós temos no Eldorado várias pessoas que que não foram selecionadas numa primeira instância e depois foram selecionadas. Isso é muito comum. Mas eu me candidatei para uma vaga tal, depois eu entrei para outro projeto. Cara, isso está relacionado ao próprio processo seletivo como um todo, né? Então não tem muito mistério sobre isso. Eu acho que a persistência ela é fundamental. E o que a gente quer fazer esse convite para vocês, da ficha de inscrição e no site fazer as próprias cadastros, né, nas vagas que vocês se interessarem. É isso aí. Bom, pessoal, vamos fazer um encerramento, né, para não passar muito do horário. A gente sabe que tem alguns ainda que vão iniciar os estudos aí, então eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a participação de todos os nossos convidados aqui, a Celício, o Daniel, o Ricardo, agradecer a atuação da Tainá aí no nosso backstage. Fica um convite, agora eu que vou dar um spoiler, que no dia 11 de novembro nós teremos uma outra edição desse El de Oportunidades para ter esse bate-papo com vocês. Então, assim, fica o convite já antecipado. O Eldorado vai fazer uma divulgação, né, para essa nova data. Mas fica aí, caso alguém não tenha tido a dúvida ou tenha outras dúvidas, que pelo meu controle eu acho que a gente contemplou todas. Mas se alguém tiver mais interesse em algum outro detalhamento, fica o convite. Convide seus amigos também para participar dessa nova edição no dia 11/11. Tá bom? Não sei se os meus convidados aqui, ou nossos, né, querem fazer um fechamento, Daniel, Ricardo, e a gente vai se despedindo aí de vocês, viu, pessoal? Acessem o link de oportunidades, tá? E não percam essa oportunidade. Quero só Obrigado, fazer um agradecimento. Vai, Ricardo. Pode falar, Daniel. Pode falar. Ricardo, por favor. Tá legal. Então, vamos lá. Eu queria só agradecer a oportunidade. É sempre enriquecedor estar aqui com todos vocês, falando um pouco, e é um prazer, inclusive, né, falar um pouquinho do nosso dia a dia, das tecnologias que a gente trabalha, porque eu costumo dizer que eu sou um entusiasta dessa área, mas não sou um entusiasta, eu sou muito fã de tudo isso que a gente faz hoje no Eldorado, né? E tudo isso vem agregando e agrega e está agregando um valor muito grande na minha carreira profissional, e é aquilo que eu falei, é uma janela de oportunidades que eu estou aproveitando da melhor maneira possível, porque isso é muito enriquecedor aí no futuro. E para vocês também fica a dica, né? Aproveitem a oportunidade, aproveitem esse momento e vamos participar, vamos fazer parte dessa família adorada.
Daniel, só uma consideração antes de você se despedir, que ficou uma aqui pelo que eu verifiquei aqui no nosso controlinho. O Matheus, David, ele havia questionado se alguém que não está matriculado em algum curso de graduação poderia se inscrever para alguma vaga de estágio. Vou tomar a liberdade de responder, se você quiser complementar. É dizer que não, Matheus, para você entrar para uma vaga de estágio, você tem que estar com vínculo ativo com uma instituição de ensino. Tá bom? Eu vou tomar a liberdade aí de responder essa. Então, Daniel... É isso mesmo que você respondeu. Mas, assim, eu pedi até para o Ricardo falar antes que eu não tenho muito o que complementar. Eu queria, na verdade, agradecer mais uma vez a dedicação, a oportunidade de todos nesse momento. Né? Não quero repetir aqui, o Ricardo, o prazer de trabalhar na Dourado, a liberdade que você tem para se desenvolver e ser parte desse projeto que ajuda e constrói pessoas. E desejar uma boa noite a todos, né? E obrigado pela participação. Em breve a gente volta com mais novidades aí, tá bom? Legal. Então, gente, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, então ela vai estar disponível na página do Eldorado, tá bom? Então, para quem perdeu algum trecho, vai ficar lá acessível e não hesitem em participar da nossa próxima edição, tá bom? Um abraço e muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais, gente. Tchau.